Olá, eu sou o professor Marcos Davi, professor da disciplina de Matemática da Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Francisco de Almeida Monte, da Rede Estadual de Ensino do Ceará. E eu vim aqui apresentar para vocês um pouco do material de apoio, hashtag Foco na Aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho sobre o material estruturado de matemática. E esse material ele é separado em módulos, né? O módulo inicial é o módulo S01, que é aritmética elementar, né? Que é dividido nos seguintes tópicos: o sistema posicional, adição, subtração, técnicas de cálculo mental, os números relativos. Como você vê aí, já está em destaque o sistema posicional, que é o assunto desse vídeo aqui. O sistema posicional é o nosso sistema de numeração decimal, tá? E por que ele recebe esse nome decimal? Porque a gente vai trabalhar nele com a base 10, daí decimal. Existem outros sistemas de numeração, como o sistema de numeração binário, hexadecimal, que não vai vir a esse estudo aqui nesta aula, não vai ser estudado agora. A gente vai estudar só um pouquinho do sistema decimal. Ele é formado o quê? Primeiro ele vai utilizar símbolos, que são chamados algarismos indo-arábicos, que são esses aqui, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vocês conhecem muito bem. E eles servem para utilizar de que forma? A gente vai agrupá-los de forma a contá-los em unidades, dezenas, centenas, vai agrupar. E assim sucessivamente. Bom, um pouquinho primeiro de história para a gente começar. E onde é que vieram esses algarismos indo-arábicos? O próprio nome já nos dá uma ideia, né? Eles vieram lá da Índia, tá? Aí no seu vídeo aí no lado direito, lá na Índia, surgem na Índia e são trazidos para o Ocidente aqui pelo Império Árabe, tá certo? O Império Árabe se estendia até aqui a Península Ibérica. Aqui uma ideiazinha de como é que eram escritos antes esses símbolos e como é que eles foram se modernizando até chegar nessa escrita mais atual. As duas primeiras linhas mostram ainda essa numeração na Índia por volta entre 300 a.C. e 500 depois de Cristo. Depois a gente tem aqui já com os árabes de 900 depois de Cristo e aqui já os árabes na Espanha, volta de 1000 depois de Cristo e na Itália já por volta de 1400 agora depois de Cristo e a escrita atual. Você pode ver que a questão aí da evolução. Agora, quais são as características do sistema decimal posicional que a gente usa no dia a dia? Mas quais são as características dele? A primeira das características é o seguinte, que ele possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, o zero. Isso que é muito importante a gente frisar, a questão do zero, porque, por exemplo, o sistema de numeração romano, que foi adotado aqui na Europa, né? Era o sistema vigente na Europa, ele não tinha nenhum símbolo para representar a ausência de quantidades. Já esse sistema posicional aqui, decimal, vindo já lá da Índia, ele traz um símbolo só para representar o zero. Tá? Inclusive o zero é uma das 100 maiores invenções da humanidade. O que mais? A gente, como ele é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, no caso só tem 10 símbolos, ele é possível representar todos os números. Então isso aí é uma grande praticidade. Você não precisa aprender vários símbolos. Você só aprende 10 símbolos e com ele você escreve qualquer número. Outra coisa, que as quantidades vão ser agrupadas de 10 em 10. E aí esse agrupamento de 10 em 10 recebe as seguintes denominações. Vamos ver algumas denominações. Quando a gente agrupa 10 unidades, a gente já pode chamar isso de uma dezena. Quando a gente agrupa 10 dezenas, a gente pode chamar isso de uma centena. Quando a gente agrupa 10 centenas, a gente pode chamar isso de uma unidade de milhar. E assim por diante. Aqui um quadro para facilitar um pouco, depois vocês podem dar uma pausa no vídeo, dar uma olhadinha com mais calma. Mas a gente tem, primeiro, a classe das unidades, né, simples, a classe dos bilhares, a classe dos milhões, dos bilhões. E aqui é só um exemplo, né, que a gente teria aqui da classe dos trilhões, quadrilhões, por aí, para vocês. Exemplo de como a gente vai entender o número que está escrito aqui no sistema decimal. O número 567, isso vai dizer o que para mim? Esse 7 ele vai representar 7 unidades. O 6 ele representa 60 unidades, ou seja, 6 dezenas. Já o 5 representa 500 unidades ou 5 centenas. 2043
3 unidades, o 4 representa 40 unidades, são 4 dezenas, o 0 vai representar nenhuma unidade, que é a ausência de centena, e esse 2 aqui, a posição dele, representa que ele aqui vai representar 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar. Bom, e se eu tiver só um número e eu começar a pensar nesse número, o que ele significa e como é que eu posso escrever esse número de formas diferentes usando esse sistema? Vamos ver aqui, ó. Representar o número 343. Primeiramente eu escrevo aqui com os símbolos 343 e eu vou pensar nesse número da seguinte forma. Ele é formado da seguinte maneira: 300 unidades mais 40, aliás, 300 unidades mais 40 unidades mais 3 unidades. 300 mais 40 mais 3, 343. Tá? Uma outra forma de eu pensar esse número, ou de escrever esse número, é essa outra forma aqui. 3 vezes 100, que no caso seria aqui a forma de representar esse 300, né? 4 vezes 10 seria a forma de representar o 40. Então aí eu teria já uma outra forma de observar o mesmo número 343. E finalmente, uma outra forma de pensar esse número seria essa aqui. Pegar a forma anterior, 3 vezes 100, transformar em 3 vezes 10 elevado a 2. Se eu escrevesse 100 na forma de uma potência de base 10. Mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais, e aí aqui é a última aqui, isso aqui não é pegadinha, isso aqui realmente é bem interessante. O 3 pode ser escrito assim, 3 vezes 10 elevado a 0. Ora, uma potência de expoente natural 0, quando a base não é 0, vai dar sempre 1. Então aqui esse 10 elevado a 0 na verdade ele é 1. Então vai ficar 1 vezes 3, 3. Então ele não tem nenhum problema de colocar esse 10 elevado a 0. Ele está todo representado na ideia de um polinômio, digamos assim. Pois é, e é isso aí. Você fica em casa, a crise é real, lave as mãos.